Bom dia a todos e todas. Acho que vocês já me conhecem. Meu nome é Flávia, sou pesquisadora e vice-coordenadora do projeto. Hoje eu vou apresentar a Bárbara para vocês. Ela é nossa colaboradora também daqui do projeto, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a triagem e o sistema que a gente vai utilizar. O sistema que a gente vai utilizar para identificar os mosquitos, saber o que realmente é mosquito e o que não é, né? O que são outros insetos. Vou fazer minha apresentação, minha autodescrição, rapidinho para vocês. Então, eu sou uma mulher branca, estou de óculos de armação escura, meu cabelo é Chanel, eu estou com o cabelo molhado hoje, meu cabelo é loiro nas pontas, assim, castanho. Tá. Eu comecei o projeto de cabelo loiro e agora eu já estou com cabelo castanho, o cabelo está crescendo. E quem nos vê da cintura para cima. Hoje eu estou com uma blusa identificada aí como cientista. E é isso. A Grazi é nossa intérprete. Ela está de cabelo amarrado, óculos de armação clara. Ela usa um relógio na sua mão esquerda, está de blusa preta, o fone de ouvido dela é branco, um fiozinho pendurado, e o fundo atrás dela é um fundo branco. Eu vou deixar que a Bárbara faça a sua audiodescrição e se apresente para a gente. Bárbara, fica à vontade, os alunos são seus agora, os alunos, as alunas. E aí eu volto no finalzinho para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, Flávia. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou pesquisadora e antes de eu falar um pouquinho do meu currículo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, com um pouquinho de luzes, olhos castanhos. Meu cabelo está na altura do ombro, agora, solto, e eu estou usando uma camisa jeans. Atrás de mim tem uma estante com vários equipamentos que eu uso no laboratório, entre eles armadilhas, coletores, tem uma caixa de papelão também. E dá para ver também do meu lado esquerdo um ar-condicionado. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica. Eu sou formada em engenharia ambiental. E depois que eu terminei a graduação, eu resolvi fazer uma especialização em engenharia e segurança do trabalho. E nessa especialização, eu já coloquei um pezinho na computação. Eu já trabalhei como sistema especialista nessa especialização. Quando eu resolvi fazer um mestrado, eu me arrisquei na área da engenharia química. Fiz um mestrado em engenharia química. E no meu doutorado, eu fiz ele na área da engenharia hidráulica e saneamento. Então, eu arrisquei um pouquinho mais na área da biologia e também da computação. Eu estudei os mosquitos transmissores de doenças, mais especificamente o Aedes aegypti. E por que eu estou falando isso tudo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente escolhe uma área para a gente se profissionalizar, seja por meio de curso técnico, de ensino superior ou de ensino profissionalizante, a gente não precisa se limitar a somente uma área. A gente pode ser multidisciplinar. E isso não vai limitar o nosso conhecimento. Ou seja, a gente não vai limitar o que a gente já sabe, mas sim expandir o nosso conhecimento. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa prática de hoje, né? Vocês já coletaram os insetos, utilizaram as armadilhas para coletar os insetos, e agora a gente precisa identificar os mosquitos. Porém, o nosso objetivo é identificar os mosquitos. Porém, a gente pode encontrar outros insetos dentro da armadilha, que também foram capturados juntamente com os mosquitos. E como que a gente vai fazer isso? Como que
a gente vai começar. Então, assim, a gente criou um sistema especialista para ajudar vocês nessa tarefa. Não precisa se preocupar que, né, não é difícil, e esse sistema vai auxiliar vocês na identificação dos mosquitos. Então, para retomar um pouquinho da aula que a professora Ivone falou há um mês atrás, mais ou menos, sobre inteligência artificial, a inteligência artificial é utilizada para resolver problemas nos quais o ser humano possui um desempenho superior ao da máquina. E como assim? Como isso funciona? Só vou dar um exemplo para vocês de quando a máquina, ou seja, o computador, nesse caso, ele tem um desempenho superior ao ser humano. No caso, por exemplo, da gente ter uma equação diferencial ou uma integral, uma função para resolver. Nós, seres humanos, temos que pegar um papel e um lápis para resolver. É muito difícil fazer tudo de cabeça, acho que nem tem como. Mas o computador consegue fazer isso rapidamente e ainda com muita precisão, sempre vai acertar. Já nós, seres humanos, a gente vai fazer isso mais devagar, porque a gente tem que fazer manual, e ainda a gente corre o risco de errar, não é mesmo? Então, em um exemplo contrário, onde o ser humano consegue ter um desempenho melhor que a máquina, é, por exemplo, na identificação facial ou identificação por voz. A gente consegue identificar uma pessoa mais rápido que a máquina. Ou então a voz, né, pela face da pessoa, no rosto da pessoa, ou então pela voz. A máquina, ela vai levar um pouquinho mais de tempo para isso e ela ainda pode errar. Nós, no entanto, somos mais rápidos e a chance de errar é muito pouco quando a gente conhece pessoas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema especialista, que é uma parte, que faz parte da inteligência artificial. Porque os sistemas especialistas, eles utilizam técnicas de inteligência artificial para resolver problemas complexos, em um nível extraordinário de inteligência e experiência humana. Eles usam, então, o conhecimento de especialista humano. No nosso caso, desculpa, aqui o João. No nosso caso, a Flávia, junto com outras pesquisadoras do grupo, é especialista na identificação das principais espécies de mosquitos que transmitem doenças. Flávia, até se eu esqueci de falar, mas se você quiser me interromper para agregar alguma coisa, para falar alguma coisa, pode me interromper sem problema. Tá bom, pode deixar. Então, imagine quantos anos a Flávia, por exemplo, levou para adquirir todo o conhecimento que ela tem sobre mosquitos e toda a experiência sobre esse tema. O que a gente fez? A gente pegou esse conhecimento dela, né? A gente fez reuniões e tal, a gente pegou esse conhecimento dela e a gente procurou a melhor forma de identificar os principais mosquitos de transmissores de doença. O nosso intuito não é saber todos os mosquitos que transmitem doença no Brasil, mas sim os principais. Então, a gente pegou essas características que a gente consegue diferenciar esses mosquitos e organizamos esse conhecimento em regras de profissão. A gente colocou esse conhecimento no papel e organizamos eles de certa forma que essas regras a gente utilizou para alimentar o sistema especialista. Então, Só um minutinho, Bárbara. Só um minutinho, Bárbara. Luciene, tá tudo certo aí? Tá saindo, acredito que seja a internet, mas tem hora que sai aqui da tela, mas tem nada não, a gente está ouvindo vocês. Pode continuar. Tá, e aí qualquer coisa está sendo gravada, aí se tu quiser depois o link que a gente conseguir
depois do vídeo, eu mando para você e você pode mandar para as meninas caso elas queiram rever também. Perfeito, perfeito. Maravilha. Se você consegue bloquear o som aí acho que está no computador agora, né? Você consegue bloquear o som? Não, que se eu mexer aqui, acho que eu vou sair. Então, é melhor nem mexer. Tá, deixa eu ver se o... Ah, pronto, foi. Foi, maravilha. Pode continuar, Bárbara. Então, a gente pegou o conhecimento da Flávia e nós organizamos eles e alimentamos o sistema especialista com esse conhecimento. Então, ele é disponibilizado agora, né, no sistema especialista, e pode ser utilizado por todos, independentemente de sua capacitação. Então, a gente vai conseguir utilizar o sistema especialista para identificar o gênero de alguns mosquitos. Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente conseguir identificar esses insetos é separar os insetos que são mosquitos dos que não são mosquitos. E para isso a gente vai utilizar a taxonomia, que é o ramo da biologia responsável pela identificação e classificação de todos os animais e plantas que habitam a Terra, de acordo com as suas semelhanças genéticas. Aqui no canto direito da apresentação, a gente pode ver uma pirâmide invertida, de ponta cabeça. E no começo dela, aqui na parte superior, está escrito reino, em seguida vem o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É assim que é classificado, então, que são classificados os seres vivos, sempre assim, o reino apresenta o mais geral, as características mais gerais, e as espécies, as características mais específicas. Então, vai do mais geral para o mais específico. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver do Aedes aegypti. Ele pertence ao reino Animalia, o filo Arthrópoda, a classe Insecta, a ordem Diptera, a família Culicidae, o gênero dele é o Aedes e a espécie é o Aegypti. Assim, uma coisa interessante aqui, eu vou falar sobre a pronúncia dessas palavras. Por exemplo, a família, se escreve Culicidae, mas se lê Culicide. A gente não pronuncia o A nesse caso. E também o gênero, Aedes, como Aedes e Aegypti são palavras em latim, a gente não pronuncia o primeiro A. Então, o certo é pronunciar Aedes aegypti. É como se não tivesse os dois primeiros A's nessas duas palavras. E também, como que a gente vai escrever o nome dos gêneros e das espécies? Isso é muito importante a gente saber. Porque quando a gente for anotar, né, a gente já tem que saber a forma como a gente deve escrever tanto o gênero como a espécie, que é padronizado. Então, o gênero, a gente sempre escreve com a primeira letra em maiúsculo, e a espécie, são todas as letras em minúsculo. E, assim, sempre que possível, se a gente estiver digitando tanto o gênero quanto a espécie, a gente coloca em itálico. Mas se a gente estiver escrevendo à mão e não conseguir escrever itálico, eu, por exemplo, não consigo escrever itálico. Então, a gente sublinha essas duas palavrinhas, tanto o gênero quanto a espécie. Nós vamos trabalhar somente até gênero, nós vamos classificar os mosquitos somente até o gênero. Porque, às vezes, para classificar espécie, a gente precisa ir além das características que a gente consegue visualizar nos mosquitos. Por isso, nós vamos trabalhar somente até o gênero.
E falando aqui da taxonomia também, os mosquitos, a gente já vai conseguir diferenciar eles na ordem, aqui em Diptera. Se a ordem for Diptera, tem grandes chances do inseto ser mosquito, porque a ordem Diptera, eu vou falar um pouquinho mais a seguir, os principais representantes são os mosquitos e as moscas. Então, grandes chances já de a gente chegar nessa ordem, já há um inseto já ser um mosquito. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre as características que a gente vai utilizar para identificar esses insetos. Algumas características a gente vai conseguir ver sem auxílio de uma lupa, e outras características a gente vai precisar da lupa para enxergar melhor. Então, eu vou começar falando dos tipos de asinhas que os insetos apresentam. Bom, eles podem apresentar asinhas escamosas, né? Quando a gente pega o inseto, às vezes a gente já consegue logo de cara perceber o tipo da asinha. Por exemplo, essas escamosas, elas apresentam cerdas, tipo pelinhos mesmo, e dois pares de asas, que a gente consegue perceber visualmente. Os insetos que têm essas asas escamosas, eles provavelmente pertencem à ordem Lepidoptera, e os principais representantes são as borboletas e mariposas. Temos também insetos que têm dois tipos de asinha no mesmo inseto. As asinhas rígidas, que são como o inseto que está na figura do meio, é uma asinha bem durinha, parece uma carapaça mesmo. E por baixo, quando ele abre o outro par de asinhas, ele é uma asinha membranosa. Uma asinha membranosa é uma asinha bem fininha, parece uma pelezinha bem fininha, não é pele, parece mais um plástico fininho. Então, esse inseto, ele tem, desculpa, esses dois pares de asas, o mesmo inseto. E então, se ele tiver essa característica, ele provavelmente vai pertencer à ordem Coleóptera, que os principais representantes são os besouros e as joaninhas. Bom, temos também os insetos que vão ter asinhas somente membranosas, que eu falei que é tipo um plastiquinho bem fininho, quase que transparente mesmo. Então, tem insetos que vão apresentar dois pares de asa membranosa. E esses insetos podem pertencer à ordem Hymenoptera, que os maiores representantes são as vespas, as abelhas e as formigas. Então, esses são os que apresentam dois pares de asas membranosas. Talvez aqui a gente sim vai precisar da lupa para enxergar realmente esses dois parezinhos de asas. E também temos insetos que vão ter asas membranosas, também, porém só com um par. São os insetos pertencentes à ordem Diptera, cujos principais representantes são as moscas e os mosquitos. Aqui, talvez, também a gente vai ter que usar a lupa para conseguir enxergar que eles têm apenas um parzinho de asas membranosas. Bom, até essa etapa, quando a gente chegar nessa etapa, a gente já vai conseguir separar a maioria dos insetos que não são mosquitos dos insetos que são mosquitos. Provavelmente, o que for da ordem Diptera, provavelmente vão ser os mosquitos. Dificilmente a armadilha consegue coletar mosca, mas não é impossível. Então, vamos mais adiante. Falando sobre os mosquitos que pertencem à ordem Diptera, vou falar um pouco sobre o corpinho deles, como que a gente consegue dividir o corpinho dos mosquitos.
A gente consegue segmentar, dividir ele em 3 partes. A primeira parte, está destacada em verde, é a cabeça. É onde está localizado o aparelho bucal. Eu vou falar mais adiante sobre ele. As antenas, que é tipo um espanadorzinho que ele tem, que ele usa como órgão sensorial. E também os olhos. A segunda parte é o tórax, que aqui está destacado em vermelho. No tórax estão localizadas as perninhas, ele tem 3 pares de pernas. As asinhas, como eu falei, ele apresenta um par de asas. E também o dorso. O dorso é essa parte aqui entre a cabeça e o abdômen, que eu vou falar agora sobre o abdômen. O abdômen aqui está destacado em azul e ele apresenta vários segmentos. E é onde está localizada a maior parte dos órgãos internos do mosquito. Vamos para as próximas características agora. Vou falar um pouquinho sobre o aparelho bucal. Porque uma das perguntas do sistema especialista, depois eu vou mostrar como ele funciona, uma das perguntas é se ele apresenta aparelho bucal em forma de agulha. O que é um aparelho bucal em forma de agulha? É como se fosse uma agulha mesmo. Como, por exemplo, no caso desse mosquito que está localizado no lado esquerdo, ele tem tipo essa agulhinha que ele usa para picar, para sugar o nosso sangue. Ele como se fosse uma agulha bem fininha mesmo. E o outro tipo de aparelho bucal, ele não é em formato de agulha. Eu destaquei aqui num círculo roxinho que os mosquitos eles podem apresentar um aparelho bucal meio que em forma de pinça. Eles utilizam essa pinça para mastigar a nossa pele. Seria como que dilacerar a pele. Então, esses são os 2 formatos de aparelho bucal que a gente vai utilizar. A gente tem que saber para utilizar o sistema especialista. Falar um pouquinho da cor dos mosquitos, também outra característica que a gente vai utilizar. Então, a gente pode encontrar mosquitos na cor preta, na cor esverdeada, ele pode ser marrom claro, puxado para o dourado, ou puxado mais para o marrom mesmo. E acreditem, tem um mosquito que é da coloração azul, e ele é muito bonito. E tem uma coloração também, outro mosquito que é uma coloração azul mais puxado para o preto. Seria um preto mais azulado. Outra característica é sobre as perninhas dos mosquitos. Os mosquitos, como eu falei, eles apresentam 3 pares de pernas. E essas pernas, elas podem apresentar pintinhas brancas ou então prateadas. A gente está vendo aqui um mosquito que ele é todo preto e tem pintinhas brancas. E essas pintinhas podem ser prateadas também. O mosquito também ele pode apresentar um tufo de pelo nas pernas, um em cada perna, né? Como se fosse uma peninha em cada perna. E, na verdade, é um par de pernas que apresenta essa peninha. E também, dependendo do gênero e da espécie, o mosquito ele pode apresentar estruturas parecidas com espinhos, que é como essa que a gente pode ver no mosquito do lado do canto inferior direito. Ele tem como se fossem uns espinhos nas pernas. Então, vai depender muito do gênero e da espécie. Essas características vão ser de cada gênero e cada espécie, digamos assim. E, por último, a parte do mosquito que eu mais gosto, são as asinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre as cores das asas.
no sistema especialista que a gente criou, a gente vai falar de 3 cores das asas dos mosquitos, que os mosquitos podem ter, dependendo do gênero, né? Então, ele pode apresentar uma asa bicolor, que seria uma cor preto com manchinhas brancas, são manchinhas um pouco maiores, né, brancas. Ou então as asinhas também podem ser de uma cor só, que é uma cor meio marrom, meio dourada. Ou então as asinhas podem ser bicolor, que essa asinha que eu acho a mais bonita, é uma asinha, ela é meio preta, com cinza branco, assim, meio transparente, com uma mancha mais escura na parte central superior da borda. Então, a gente pode encontrar 3 cores de asas diferentes nesses mosquitos, né, que a gente quer identificar. E das características que eu tinha para falar, eu finalizo aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o sistema especialista. Eu vou precisar sair dessa apresentação. Flávia, você quer falar alguma coisa sobre as características dos mosquitos? Não, eu acho que tu apresentou de forma perfeita, acho que deixou bem claro assim, as principais diferenças. Se quiser ir abrindo o sistema, enquanto eu vou falando, pode ir abrindo. O que a gente vai perceber vai ser na hora da prática mesmo, né? Que quando a gente for começar a usar o sistema e começar a ver os bichos de fato, e aí a gente vai começar a ter algumas dúvidas, né? Ou olhar aqueles insetos e ver se a gente percebe aquelas características de fato. Então, assim, é bom ter ou imprimir esses slides, né? A gente manda esses slides para as professoras e para os professores, ou então, porque o próprio sistema que vai mostrar tem algumas fotos, né? Você colocou as fotos, então o sistema ele também vai ajudar. Então, o legal quando vocês forem fazer a parte prática, que hoje a gente está mais mostrando as características. Na próxima aula, a gente faz a parte mais prática disso, de fato, de olhar os bichos e tal. Mas se vocês tiverem esse tempinho ainda hoje ou essa semana, vocês podem já começar a exercitar. A gente vai mandar o link do sistema para vocês. Mas vocês façam o seguinte, tenham o computador do lado de vocês com o sistema aberto e a nossa lupa, a lupa que a gente deu para vocês com os bichos. Então, separa a equipe, né? Separem os professores, os alunos e as alunas, em um grupo que vai ficar com o computador olhando o sistema e outro grupo que vai, de fato, identificar esses bichos lá com a lupa. E aí vai separando já em pequenos grupos, né? A gente mandou plaquinhas de vidro, de plástico para vocês, que são as plaquinhas de Petri, e aí vocês já vão separando esses animais, esses insetos, em grandes grupos. Esses são os que são não mosquitos, esses outros são os que são possíveis mosquitos. Aí depois, dentro desse grupo, que são os possíveis mosquitos, aí vocês vão fazer uma nova triagem, né? Uma nova identificação. Então, vocês vão usar o sistema especialista várias vezes. E aí a Bárbara vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse sistema. Mas está ótimo, Bárbara. Eu achei bem elucidativo, assim, bem claro. Que bom. Então, eu vou compartilhar a minha tela novamente, para a gente ver de fato o sistema especialista. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? A gente está vendo a tua tela, mas não estamos vendo o Biotax. É aqui mesmo que eu queria mostrar. É assim, o Biotax, ele é um sistema especialista que a gente vai enviar, né, para os alunos, para os professores, para as alunas, professoras, e vocês vão ter que baixar ele na internet. E quando vocês baixam ele fica assim, ó, esse íconezinho aqui que eu queria mostrar para vocês.
É um Bzinho verde. Para vocês baixarem ele, vocês vão precisar, então, de conexão com a internet e um computador com Windows. Ele só roda no Windows. Então, eu vou abrir ele aqui para mostrar mais detalhadamente para vocês. Para baixar ele, vocês vão precisar de uma conexão com a internet. Mas depois que baixar ele e baixar a chave que a gente vai enviar junto, e eu vou mostrar como que a gente vai subir essa chave, depois ele pode funcionar offline, ou seja, não vai precisar ter internet para vocês identificarem as espécies, depois que ele já tiver baixado e com a chave. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Biotax antes de eu explicar. Ele é um sistema especialista que foi criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A princípio, ele foi criado para identificar moscas, mas os pesquisadores que criaram ele com a possibilidade de ter uma estrutura, digamos assim, onde cada pesquisador consegue criar sua própria chave das espécies que quer identificar. Então, como eu falei, a gente utilizou o conhecimento da Flávia, das pesquisadoras, de algumas pesquisadoras, né, do nosso projeto, do nosso grupo. Nós organizamos esse conhecimento e colocamos aqui no Biotax. Então, o Biotax foi uma estrutura, digamos assim, uma carcaça, uma carapaça, e todo o conhecimento dos especialistas a gente inseriu no Biotax. Então, como que a gente utiliza ele? Quando a gente abre ele vai ser mais ou menos assim. Aqui já tem o grupo que eu coloquei, que eu utilizei. Junto com o Biotax, a gente vai mandar também um manual de instruções, que se tiverem alguma dúvida, é só correr lá. Ele é bem simples e ele tem figuras para vocês conseguirem acompanhar bem também. Eu adaptei esse manual somente para identificações. A princípio, esse manual era para a gente criar a chave e também conseguir identificar as espécies. Eu adaptei ele só para identificação, porque é para isso que vocês vão usar, né? Então, daí não fica informação a mais, fica mais fácil de perder. A gente vai mandar esse manual junto, então, com o sistema especialista. Então, quando a gente abre ele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir aqui no campo superior, onde está escrito chaves de identificação. A gente vai aqui. E aqui, chave de identificação, aparece escrito, a gente vai nessa flechinha, onde está escrito importar chaves de identificação de arquivo. A gente vai mandar a chave também para vocês, né? A chave que a gente desenvolveu. A minha chave, eu salvei no desktop. E você vai salvar, vai baixar a chave, vai salvar no computador. E quando você abrir o Biotax, você vai procurar onde você salvou ela, né? Aqui eu salvei no desktop. O nome da chave eu coloquei no manual também. Chave IDSC, que é de Ciências em Campo. Desculpa, Semeando Ciência. MSC, que é Meninas em Campo. E a extensão dela é ponto-chave. Então, vocês vão clicar na chave e vão clicar em importar. Como eu já importei, eu vou cancelar. Bom, esse é o primeiro passo, então, em importar a chave. Depois de feito isso, a gente vai aqui em identificações, aqui também no campo superior, identificações. A gente vai em abrir grupo.
cria grupo. E é aqui que a gente pode criar os grupos que a gente quer identificar. Eu vou criar aqui um grupo para a gente ter como exemplo. Bom, vai ser um grupo, o nome eu já coloquei exemplar, vou colocar exemplar 3. Eu tenho exemplar 2, exemplar 3. Você pode colocar uma descrição, dá para colocar a data da coleta, que aqui está primeiro o mês, seria mês 10, o dia, hoje é dia 24, e o ano, que é 2022. Bom, a gente salva, não precisa colocar o Watson por enquanto, a gente salva esse grupo. E daí nós vamos identificar. Bom, o nosso taxon inicial, lembra que eu falei lá no terceiro slide que a gente vai começar a diferenciar os mosquitos pela ordem? Então, aqui no taxon inicial, a gente vai colocar a ordem e depois a gente vai colocar o díptera, que é a ordem dos mosquitos. E aqui já vai aparecer a chave de identificação que a gente está utilizando. Quando você coloca a ordem díptera, já vai aparecer aqui o início das características dos insetos. E como que funciona esse sistema especialista? Ele vai dar duas características sempre, característica A e característica B. E a gente vai escolher entre essas duas características. Antes de eu mostrar para vocês, de continuar aqui, eu vou falar, antes que eu esqueça, que assim, o nosso grupo, o nosso projeto, a gente desenvolveu também um sistema especialista, a gente desenvolveu ele do zero. Porém, não tivemos tempo de finalizar ele até o dia dessa apresentação. Nós estamos na parte final dele, falta finalizar um pouquinho, pouca coisa falta, mas depois a gente também vai disponibilizar ele para vocês, com um vídeo de como funciona, mas por enquanto vamos utilizar esse aqui, o Biotax. Então, vamos voltar às características dos insetos. Por exemplo, aqui mostra a característica A, que é: o inseto apresenta 2 pares de asas, sendo que os 2 pares podem ser de asas escamosas, ou um par pode ser de asas rígidas e o outro de asas membranosas. A característica B é: o inseto apresenta 1 ou 2 pares de asas totalmente membranosas. Vamos supor que o inseto que a gente esteja observando apresente um par de asas rígidas e outro membranoso. Então, a gente clica aqui em confirmar, nessa característica A. A gente vai confirmar. Então, ele vai dar mais 2 opções para a gente, aqui embaixo. Característica A, 2 pares de asas escamosas. E a característica B, um par de asas rígidas e outro par de asas membranosas. Como eu falei anteriormente, vamos supor que o nosso inseto, então, ele siga essa característica B, que é um par de asas rígidas e outro par de asas escamosas. Então, a gente vai confirmar a característica B. E aqui, né, nessa etapa que eu falei, ele já dá a ordem Coleóptera, mas aqui ele confirma que o inseto é da ordem Coleóptera. Aqui a gente pode salvar, se a gente quiser, salvar essa classificação ou cancelar. Eu vou salvar. Então, aqui, lembra que eu salvei, eu criei o exemplar 3 para salvar a ordem, o inseto que a gente classificou, que foi o Coleóptero. Quando a gente termina, finaliza e salva, ele volta para essa telinha aqui inicial, onde a gente começou a identificação. Bárbara. Oi.
só complementando o que você está falando, então, como que na prática as professoras, os professores, os alunos e as alunas vão trabalhar? Vão pegar bicho por bicho que tiver na armadilha, né? E aí eles abrem esse sistema e colocam o exemplar 1, que é o primeiro bicho que eles pegaram na mão. E aí fazem a identificação desse bicho. Se ele tem característica, como você falou ali, de uma asa membranosa e uma asa rígida, ele é um coleóptero, ele é um besouro. Ou seja, ele não é um mosquito. Beleza, então eu separo ele num potinho lá, numa das plaquinhas que a gente mandou. Esse bicho, ele não é mosquito. Beleza. Vou para o bicho 2, para o inseto 2. Isso vai fazer um por um. Então, essa lista vai estar bem grande depois no final. Exemplar 1, exemplar 2, ou bota inseto 1, inseto 2, pode nomear como vocês preferirem, né? Então, vocês vão fazendo isso um por um. A Bárbara vai mostrar aí mais alguns detalhes, mas só para vocês entenderem que isso é para ser feito inseto por inseto que vocês pegaram na armadilha. Então, vocês olham o bicho, correm a chave, salva, vai para o próximo, e assim um por um. Isso mesmo. Esse primeiro exemplo que eu dei, então, ele é da ordem Coleóptera. Ele não é um mosquito, porque o mosquito pertence à ordem Díptera. A chave de identificação, esse nome pode parecer estranho, mas é um conjunto de características que o inseto tem que ter para chegar na determinada classificação dele. Eu vou colocar aqui no exemplar 2, que eu não salvei nada, vamos identificar um agora, que é mosquito. Então, sempre vai mostrar aqui o passo, a gente tem que lembrar de colocar a ordem, mudar aqui para díptera, então já vai aparecer automaticamente a nossa chave. Então, quando for um mosquito, vamos supor, né, a gente pegou um inseto, a gente viu que ele apresenta um par de asas membranosas. Então, a gente vai nessa característica B. O inseto apresenta um ou dois pares de asas totalmente membranosas. A gente vai confirmar. Aí, da característica, da classificação 1, da pergunta 1, as características que fazem primeiro, ele vai abrir para mais duas. Então, de novo, a característica A e a característica B. A característica A vai ser que eles apresentam dois pares de asas membranosas. Mas no nosso caso, a gente viu que o inseto, por exemplo, apresentou um par de asas membranosas. Então, que é a característica B. A gente vai aqui na característica B e vai confirmar essa característica. E ele vai para o passo 4. Então, ele não termina aqui. Ele mostra mais duas características. A o inseto apresenta aparelho bucal em forma de agulha. A característica B é o inseto não apresenta aparelho bucal em forma de agulha. Vamos supor que a gente deu uma olhadinha lá na boca e a gente avistou o aparelho bucal e é em formato de agulha. Vamos confirmar essa possibilidade, né? Ou melhor, essa característica. Vamos supor que o inseto apresente coloração azulada, né? No passo 5, ele já pergunta sobre a cor do inseto. Então, a característica A seria que o inseto apresenta coloração azulada, e a característica B é que o inseto é preto ou marrom. Vamos supor que o nosso possui característica, uma coloração azulada. Se a gente ficar em dúvida na coloração, eu não sei se é azulado ou se não é, mas puxado para preto, a gente pode colocar aqui, talvez. Por que a gente pode colocar talvez? A gente vai responder, a gente vai observar aqui um passo 6, onde ele apresenta mais duas características. E eu já falo por que a gente pode colocar aqui talvez. Então, a gente vai para o passo 6 depois, onde a característica é um mosquito apresenta um tufo de pelo no segundo par de pernas, e a característica B é um mosquito não apresenta tufo de pelo nas pernas.
Se a gente viu que o mosquito apresenta o tufo de pelo nas pernas e ele é parecido com esse da foto, a gente pode confirmar. Mas se a gente não tem certeza que a gente colocou ali no talvez, a gente pode voltar nas etapas seguintes e corrigir. Por exemplo, vamos supor que eu tenho dúvida na coloração, né, que é nesse caso. Eu vi direitinho, ele não apresenta coloração azulada. Então, a gente vem aqui, nesse botãozinho onde fala corrigir e dá um clique aqui. Então, ele vai remover aqui a resposta do passo 5 e todas as respostas que vieram depois do passo 5, que no nosso caso foi o passo 6 somente. Então, eu vou remover. Eu observei bem o mosquito na lupa e vi que ele é meio preto. Então, eu vou confirmar a característica B aqui, onde fala da cor do inseto. Que fala que ele é preto ou marrom, no nosso caso é preto. Então, vamos confirmar. E ele vai abrir a opção 8. Na verdade, essa opção 8 não quer dizer que segue números consecutivos, porque dependendo de como a gente montou a regra, vai para passos diferentes. Então, não tem problema se esses números não forem consecutivos, tá? Então, abriu aqui a opção 8 para a gente, mostra duas características diferentes, como sempre. A primeira é o mosquito preto, e a característica B é o mosquito marrom ou dourado. Vamos supor aqui, então, que ele seja preto. A gente vai confirmar a cor, e ele vai abrir outra opção, a opção 9, onde a característica A fala que o mosquito tem pintinhas ou manchas brancas ou prateadas na perna. A característica B fala que o mosquito não tem pintinhas nem manchas nas pernas. A gente observou o mosquito e a gente viu que ele apresenta umas manchinhas brancas. Então, a gente vai confirmar a característica A. Bom, e toda vez que a gente tiver dúvida, a gente pode clicar no talvez e depois voltar como eu mostrei para vocês. Voltar nessa característica, olhar de novo o mosquito na lupa para tirar essa dúvida, tá? Então, abriu para mim a opção 10, onde a característica A é a coloração da borda das asas do mosquito, fala que é bicolor. Na característica B, fala que a borda das asas do mosquito é de uma cor só. A gente viu essas características nos slides, então vocês vão ter os slides, se vocês ficarem em dúvida, podem também olhar lá. Vamos supor que a asa do mosquito é de uma cor só, vamos confirmar. Então, ela abre a opção 13 aqui, ela abre a opção 13, onde a característica A é o mosquito apresenta algum desenho formado por escamas no dorso, que é as costas do mosquito, como eu falei no slide. Ou então, na característica B, o mosquito não apresenta desenho no dorso, que é nas costas. Vamos supor que ele apresenta, a gente olhou o dorsinho dele e viu que ele tem algum desenho. Então, a gente vai confirmar que a gente viu o desenho. E aqui, ele já vai falar para a gente que ele pertence ao gênero Aedes. E esse é o final. Quando ele dá o gênero, aqui, deixa eu voltar no passo anterior. Nesse passo anterior aqui, uma cor só. Aqui, ó, no 13 que eu queria voltar. Aqui ele já dá, assim, já vai falando que é do gênero Aedes. Mas a gente tem que confirmar, né, de acordo com a característica que a gente viu, para ter a certeza. Aqui é o final, aqui é onde acaba. Você viu que ele não apresentou, não abriu mais nenhuma linha aqui embaixo para apresentar outra opção para a gente. Então, aqui é onde finaliza. E a gente chegou no gênero, que é onde a gente queria chegar, o gênero Aedes. Então, depois disso, a gente vai salvar. E como eu salvei no exemplar 2, ele vai ficar salvo aqui, ó, na segunda linha. E depois de ter...
Desculpa, Bárbara, mas só para complementar também, isso é uma outra coisa importante. Vocês vão ter aquela planilha, aquela ficha, né, impressa que todo mundo recebeu, as escolas receberam, uma ficha onde as pessoas, os alunos e as alunas devem preencher a identificação dos mosquitos, né? Quem ficou responsável pela identificação. Então, vocês vão seguir isso. O indivíduo número 1, vocês vão colocar lá na planilha de vocês, lá na ficha de vocês. É um lepidóptera, por exemplo. No indivíduo 2, é um Aedes, então bota lá. Indivíduo 3, é um coleóptera, coloca lá. E vai colocando um por um lá também, para vocês terem esse controle, e esse controle é o que vocês vão mandar para a gente depois. Isso. Além do nome, quando eu coloquei aqui identitário, a gente pode adicionar uma descrição. Você pode, de repente, adicionar o local da coleta, além, né, da data, mas dá para colocar uma descrição, o local da coleta, ou o grupo que coletou, enfim. Daí já vai aparecer aqui também a descrição, a data da coleta, aparece aqui, ó, nesses dois primeiros exemplares eu não coloquei, mas se colocar vai aparecer como no exemplar 3. Então, no final da identificação dos insetos, vai ter uma lista enorme aqui, né, dependendo do número de insetos que foram capturados na armadilha. E como a Flávia falou, a gente vai ter que identificar um por um, pegar todas essas características que a gente falou, que eu falei para vocês, identificar um por um, para a gente colocando aqui ou a ordem ou o gênero, né? A ordem, se não for um mosquito, e se for um mosquito, ao menos tentar identificar o gênero. Eu não sei, Flávia, se ficou alguma dúvida sobre o sistema especialista. É claro, né, que se os professores, alunos tiverem dúvida, eles podem mandar mensagem que a gente responde, mas sobre o sistema, assim, que eu expliquei agora, não sei se ficou alguma coisa assim, que você consegue identificar dúvida. Não, eu particularmente acho que ficou claro, mas a gente pode perguntar, claro, para a Luciene, aproveitar que é uma das professoras que está aqui, né? Se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa mais confusa, a gente sabe que, como a gente conversou, né, como a Bárbara falou, vai junto com... assim que a gente terminar essa gravação, a gente já vai preparar um pacotezinho, né, com a identificação, a instrução, onde que baixa esse aplicativo, como que tem que fazer, e a gente já vai mandar para as escolas poderem baixar. Hoje era mais uma apresentação do que é o programa e como que vocês vão poder trabalhar. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar, de fato, a parte mais prática, né? Mas ficou alguma dúvida, Luciene? Tem alguma coisa que você reparou, assim, que ficou em dúvida agora? Bom, dessa aula não tem nenhuma dúvida. Eu acredito que para manusear esse arquivo seria uma questão de tentar mexer e se adaptar, né? É fácil, bem autoexplicativo, né? Uhum. Aí vocês colocam junto, né? Vocês podem ver pelo celular a instrução e aí tá com um aplicativo baixando no computador. Então, na próxima aula, vocês já podem preparar, então, o computador, o celular, se tiver próximo, né? Já deixar baixado o aplicativo, a lupa, as plaquinhas de Petri, aquelas plaquinhas, né? Os potinhos de plástico, a armadilha, com os bichos coletados, pinça, também é um outro material importante para vocês separarem, a lupa, o computador, celular, a armadilha, as placas, e a ficha, né? Aquela planilha
que vocês têm. Tem a planilha da coleta, que vocês já preencheram, né? Que quando vocês fizeram a coleta, vocês preencheram uma planilha. Agora vocês vão preencher a outra planilha, que é a planilha de identificação. Ela está com outro nome em cima. E aí, lembrando dos crachás das alunas e dos alunos, né? Para ver quem é responsável pelo quê. Alguns vão ficar no computador, alguns vão ficar na lupa, outros vão ficar na ficha, preenchendo a ficha. Então, basicamente é isso. Bom, as minhas querem saber, Flávia, se há necessidade de fazer esse acompanhamento do computador. Porque já que a gente tem a ficha de identificação, seria obrigatório também esse acompanhamento? É porque a ficha vocês vão preencher à mão, né? No computador, vocês vão precisar correr essa chave que a Bárbara apresentou, que é a chave do Biotax, né? Que é esse sisteminha que ela mostrou. Ele não dá para baixar no celular, tem que ser no computador. Mas uma vez baixado, não precisa da internet. Vocês baixam, a gente vai mostrar a instrução direitinho. Vocês vão baixar esse programa e vão baixar a chave de identificação que vem junto. Baixou, importou essa chave de identificação, aí vocês não precisam mais da internet, mas vão precisar do computador. Pois é, a minha dúvida só é porque o microscópio também precisa do computador, não é isso? Precisa do computador? Não, necessariamente. Vocês conseguem ver na tela do próprio microscópio, né? Ele vem com uma tela, né? Ah, então, ok. Entendi. Ele não precisa do computador. Hoje a gente está com a coleta aqui, né? Uhum. Você lembra que a gente combinou de ver essas coletas? Então, sim, agora, deu certo? Deu certo. Então, as minhas pegaram os mosquitos, separou, como você orientou, e, no caso, aquela parte, substância A sílica? que precisa colocar é a... Tá um pouco travado, Luciene, eu não estou conseguindo te entender. A substância, tá, aquela azul. A sílica, bolinhas, né? Preciso molhar? O que eu preciso fazer com essa substância? Não há Não, necessidade? aquelas bolinhas, elas são para vocês colocar... Qual era a função daquelas bolinhas azuis? É puxar a umidade dos bichos. Porque o que acontece? Vocês fizeram a coleta. O que eu orientei vocês? Vocês colocassem aquele manguito, aquela sacolinha onde os bichos estão, dentro de uma outra sacola, com essas bolinhas soltas nessa sacola, e fechar para que aquelas bolinhas elas sugassem a umidade dos bichos para que não embolorasse, para que não fungasse esses bichos por conta da umidade, já que ia ficar um tempo guardado, né? Mas aí vocês já fizeram isso, não precisa mais se preocupar, pode recolher essas bolinhas e guardar elas de volta. Agora, para a semana que vem, se vocês verem que está um período muito úmido aí, vocês podem fazer a mesma coisa. Mas se não tiver, se estiver bem seco, não precisa, é só esperar agora a próxima semana para fazer a triagem mesmo e fazer essa separação usando esse programa que a gente apresentou hoje. Ok. Tá bom? Lembrando sempre de identificar, se vocês fizeram mais de... Quantas coletas vocês fizeram? Uma só? Só uma. Tá, beleza. Porque tem professores que às vezes fizeram mais de uma coleta e aí é bom identificar qual o potinho, né, da coleta do dia 1 e qual o potinho da coleta do dia 2, para a gente saber qual período que foi coletado. Mas se vocês coletaram uma vez só, tá ótimo. Vocês anotaram temperatura, como que estava, se vocês conseguiram ver, se estava chovendo, se estava mais seco, conseguiram fazer essas observações na planilha? Sim. Maravilha.
Então tá, então na próxima aula a gente vai fazer a parte prática mesmo, mais ativo. Hoje era para apresentar para vocês como que o sistema vai funcionar. Então, para a semana que vem, eu preciso que vocês já tenham esse programa baixado e a lupa, né, o microscópiozinho junto com vocês. Então, a semana que vem a gente entra na reunião assim, com o computador, com a lupa, com os bichos da armadilha, né? E aí pinça, a ficha, e aí a gente vai trabalhando mais na parte prática. Provavelmente a gente não vai ter interpretação de Libras, a gente vai fazer como a gente fez numa outra aula prática, né? Depois que a gente grava essa aula, a gente passa para eles interpretarem, porque vai ser uma coisa mais dinâmica. Então, a gente vai conversar mais com vocês. Então, não vai, provavelmente a gente não vai ter a interpretação ao vivo. Mas, basicamente, é isso, certo? Está fechado o seu microfone, Luciana. Ok, certinho. Maravilha. Bárbara, então, eu acho que é isso. Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, acho que é isso. Esse sistema, ele pode parecer, às vezes, um pouquinho difícil, né, de usar, mas ele é muito simples. Então, a gente vai mandar os slides, como a Flávia falou, com as características dos bichos, além de um manual que tem como baixar a chave, como faz o passo a passo mesmo. Então, não precisa ficar com receio que vai passo a passo para os professores, para os alunos. E essa semana, durante essa semana, a gente já vai mandar agora como é o passo a passo, e aí nessa semana os professores já baixam, já deixam tudo prontinho para a semana que vem a gente já usar. Aí a gente vai tirando dúvida dos professores essa semana, durante a semana. Isso. Uhum. Eu coloquei no nosso Drive a chave, e eu acho que falar também, né, o biotáxi, é o biotáxi aluno que a gente está usando. E daqui a pouco eu vou subir o manual, porque eu estou vendo aqui que eu esqueci de colocar uma coisinha, mas eu vou adicionar e já subo lá, e daí já dá para enviar para ele. Tá bom, aí tu me avisa e eu mando para eles. Beleza. Beleza, gente, muito obrigada. Então, obrigada, Bárbara, foi ótima a aula. Obrigada, Luciene, meninas. Obrigada, Grazi, mais uma vez pela interpretação. Obrigada, Gabriel, pelo suporte. E a gente se vê semana que vem, então. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.